Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. E hoje eu quero falar com você algo que talvez seja o seu maior problema. Como resolver problemas em física. Cara, a maioria de nós se depara com a física e se depara com essa questão, como resolver problemas. A resolução de problemas especificamente para a física. Quantas vezes eu vejo a galera falando assim, professor, eu estudei tudo o conteúdo, eu vi tudo, mas eu não consigo lembrar tudo que o senhor falou. A galera esquece, cara. E isso é uma relação direta do nosso cérebro, certo? A gente esquece algo em torno de 70% do que a gente aprendeu. Isso do que a gente estudou. Nem vou falar do que a gente aprendeu, ok? Em aproximadamente 5 dias, cara. E aí, como que você vai fazer, cara, se você precisa reter conteúdo, e aí a gente está falando de aprender a aplicar e reter esse conteúdo para um vestibular, para um concurso que está programado aí para daqui 200, 300 dias. Então, como que eu retenho conteúdo por no mínimo 300 dias? Cara, eu não consigo te ensinar a reter um conteúdo por 300 dias. Sabe por quê? Porque se você reter um conteúdo por 300 dias, você vai acabar retendo esse conteúdo para o resto da sua vida. Então a nossa ideia aqui hoje é falar com você o seguinte: como que você faz para reter este conteúdo para o resto da sua vida? Ou seja, como aprender física de verdade. Como guardar os conceitos em física e não ter mais aquele problema de a hora que se deparar com uma questão não saber por onde começar, ok? Então a gente vai gravar uma série de aulas de resolução de problema, de como estudar física, de como compreender os textos em física, de como estudar, beleza? Mas galera, vamos falar sério aqui. Essa aula merece um joinha, não merece? Fala pra mim. Você já deve ter visto este símbolo aí no YouTube, certo? Talvez um dedinho a mais, tal, mas sabe o que significa isso? Que você está curtindo o assunto que a gente está conversando aqui. Então dá um like aí, cara, ok? Para que a gente consiga trabalhar legal. Gente, primeira coisa, a gente tem 4 passos para poder compreender um problema. Então eu quero ensinar você a resolver problemas e depois disso a gente vai trabalhar com a retenção de conteúdo, beleza? Então a gente tem pelo menos aí 4 passos para poder trabalhar. Professor, da onde que você está pegando essa teoria, cara? Eu estou pegando essa teoria de um autor chamado George Polya, ok? Esse autor, George Polya, ele é matemático e ele fez uma série de estudos de uma relação chamada A Arte de Resolver Problema. Ele escreveu esse livro e a partir daqui ele foi construindo esses pequenos tijolos de como que a gente consegue trabalhar a resolução de problemas. E o pilar dessas resoluções, elas estão baseadas em 4 vertentes, ou seja, os mesmos 4 processos que eu acabei de falar contigo ali, certo? A gente precisa de 4 etapas para resolver o problema. Primeira, segunda, terceira e quarta. Se a gente aprender, se a gente entender como desenvolver essas 4 etapas de resolução de problema, a gente consegue compreender esse assunto, beleza? Mas a palavra-chave do nosso estudo de hoje é resolver problemas, né? Claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado em física, mas qualquer tipo de problema a gente precisa utilizar deste processo de resolução. Se você utilizar deste processo de resolução, você resolve qualquer tipo de problema, seja você estudante, seja você vestibulando, seja você professor. A gente vai conseguir resolver qualquer tipo de problema partindo deste estudo, beleza? Pessoal, vamos lá. Para a gente poder falar da resolução de problemas, a gente precisa falar de um segundo termo que é extremamente importante. Qual que é? A gente precisa falar de criatividade, tá? Então a gente precisa ser criativo na hora de resolver problemas. E essa criatividade, ela não depende se você tem talento para resolução de problemas ou não. A gente não está falando nada disso. A gente está falando que você precisa ter um
processo criativo, ok? Para conseguir resolver esse problema. E esse processo criativo, ele envolve uma série de técnicas nessa resolução. Então, ó, a gente já falou que a gente vai precisar de 4 passos, a gente está falando de resolução de problemas, e a gente falou que a gente vai utilizar criatividade, ok? Percebe o título aqui, arte de resolver problemas. Então isso aqui é uma arte, e a gente precisa das técnicas para desenvolver essa arte, beleza? Vamos dar uma olhada aqui então em alguns passos que são importantes para a gente. Gente, uma diversão matemática que surgiu no Papiro Hind, que data de mais ou menos 1600 a.C., eu acho que é Papiro Hind que se escreve, tá? A gente escreve mais ou menos assim, ó. Deixa eu trazer aqui para você, para a gente poder ir conversando. Papiro. Depois você dá uma procurada nesse cara aqui, Hind. Ok? Isso aqui é de mais ou menos 1600 AC, antes de Cristo, antes da era cristã, ok? E ele trazia um problema que era muito legal, cara. Eu vou falar o problema aqui para você, que dizia o seguinte, ó. Um homem, ele tinha 7 casas. Cada casa tinha 7 gatos. Para cada gato havia 7 ratos. Para cada rato havia 7 espigas de trigo. E cada espiga tinha 7 medidas de grão. Quantas coisas ele possuía, contando casas, gatos, ratos, espigas e medidas de grão? Percebe que isso é um problema, tá? Porque a gente tem uma série de incógnitas, a gente tem uma série de coisas para a gente analisar, e nessa série de coisas a gente precisa trazer uma resposta que seja coerente com a pergunta, ok? Esse problema apareceu novamente na Idade Média, com uma outra versão. Ele diz assim: a caminho de Sanives, encontrei um homem com 7 esposas. Cada esposa tinha 7 sacos. Em cada saco tinha 7 gatos. Cada gato tinha 7 gatinhos. Gatinhos, gatos, sacos e esposas. Quantos íamos a caminho de Sanives? Gente, percebe que a gente está falando de um segundo problema, mas que ele é baseado no primeiro. Isso é muito importante, certo? Então a gente tem aqui 2 problemas, e o problema A do Papiro Hind está diretamente ligado ao problema B. Ou seja, se você já viu esse primeiro problema, ele vai te dar pistas e alternativas, técnicas de resolução, para que você chegue na resposta do segundo problema, ok? Então, a ideia inicial aqui é que os problemas anteriores, que a gente vai chamar aqui de problemas que a gente toma como exemplo, eles têm conexão direta para dar caminhos ou ideias de caminhos para que a gente chegue na resposta do problema que a gente está desenvolvendo agora, ok? Esses problemas exemplos eu vou chamar de modelos, tá? Então é importante que durante o seu desenvolvimento escolar você resolva vários modelos de exercícios. Esses problemas modelo vão te dar caminho e base teórica suficiente para que você chegue na resposta, na resolução do seu problema base. Ok? Pessoal, afinal, o que é um problema? Né? A gente está falando de problema, e eu acabei de criar um problema para você. Por quê? Professor, o que é um problema? O que é um problema, certo? A gente se depara com vários problemas em provas de concurso, vestibular, em disciplinas na faculdade e aí por diante. Então, até no próprio ensino médio, a gente não sabe o que é problema. Gente, em geral, o problema é um obstáculo que dificulta a chegada aonde se deseja. É como, por exemplo, um muro diante de nós, um determinado impedimento, um buraco que se abre na rua. A palavra problema vem do grego, certo? Que é problema. E significa algo que se joga adiante, algo que se projeta para frente, como um cabo ou um promontório, algo que pode ser lançado, ok? Isso vem também
de outra palavra que é probalho. Ou seja, jogar ou deitar algo em frente de alguém, colocar adiante, que vem do prefixo pro, em frente a, e balho, jogar, atirar, arremessar. Ou seja, jogar algo na sua frente para que você resolva. Ok? Isso é pensar em problema. Então, problema é basicamente jogar algo à sua frente para que você resolva isso, certo? Então, vem de jogar algo à frente. Esperando de você o quê? Uma resposta. Isso a gente poderia chamar de problema, certo? Muito bem. Pensando nisso, a gente pode avançar. Então a gente pode dizer que existem duas classes de problemas. A gente tem os problemas que a gente vai chamar de rotineiro e os problemas que não são rotineiros. Se nós entender problema como algo que seja feito com algumas técnicas matemáticas, por exemplo, os problemas de física, ou os problemas matemáticos mesmo, combinando algumas delas de modo que a solução não seja imediata, mesmo assim teremos duas classes de problemas. A primeira são os problemas rotineiros, a segunda os não rotineiros. Até a década de 70, desculpa, era mais comum a gente ver diversões matemáticas em livros didáticos brasileiros. Por que será? O que aconteceu na década de 70? Gente, durante o período pós-guerra, denominado de Guerra Fria, os americanos perceberam que estavam perdendo a disputa tecnológica para os russos, a famosa corrida espacial. Ficou muito famoso o lançamento da Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela União das Repúblicas Soviéticas, a Rússia, em 4 de outubro de 1957. Os americanos teriam tentado desesperadamente saber a causa de estarem atrás dos soviéticos na corrida espacial. Fizeram consultas a especialistas que identificaram a causa. Os alunos americanos não sabiam tanto matemática quanto os soviéticos. Você percebe que o avanço de uma sociedade está ligado então aos conhecimentos, à capacidade que aquela sociedade tem de solucionar ou de resolver problemas matemáticos. Ok? Então você percebe o macete, cara? Gente, a gente está falando que a gente mora no Brasil e a gente está em um dos últimos lugares no PISA em relação à matemática. Ou seja, o desenvolvimento do nosso país se dá tão lentamente pela nossa dificuldade em solucionar problemas matemáticos, ok? A gente, na verdade, ao invés de avançar nos últimos anos em relação à matemática, a gente regrediu. Uma escala triste de regressão, certo? Então a matemática, ela é a chave, é a linguagem ou a ciência base para que a gente consiga ter um raciocínio lógico e solucionar problemas gravíssimos em diversas áreas, tá? Então vem comigo, então essa aula não é perdida, porque você está falando assim, cadê o conteúdo de física aqui agora, professor? Cara, isso está tudo ligado, certo? Lembra dos americanos? Então eles não sabiam tanto matemática quanto os soviéticos. Os Estados Unidos então lançaram então uma grande propaganda, um grande programa de reformulação curricular e de formação de professores que ficou conhecido como Movimento da Matemática Moderna, os 3 M's. Propuseram que o ensino de matemática deveria ser baseado na forma como a matemática se organizava, do ponto de vista da matemática avançada. Por outro lado, os livros didáticos seguiam um método de estudo dirigido, em que os alunos tinham que passar por etapas distintas de bateria de exercícios, todos muito parecidos para avançar. Estabeleceu-se então a ideia de que a matemática se aprende somente fazendo infinitas séries de exercícios rotineiros. É claro que se aprendem coisas fazendo esses tipos de exercícios, inclusive matemática. Porém, cara, esse movimento acabou fracassando em seus objetivos principais. Por quê? Porque Joãozinho já não sabia mais somar, Arthurzinho não sabia mais dividir, e aí começou o problema. Mas o movimento de matemática moderna fracassou em seus objetivos principais. Joãozinho não conseguia mais somar, é necessário resgatar a beleza da matemática anterior. Isso pode ser feito por meio de diversões matemáticas. E aí surgiram os livros com esse tipo de abordagem. E George Polya, o autor do clássico A Arte de Resolver Problemas, dizia que quem não sabe resolver problemas não sabe matemática.
É dele a famosa definição. Matemática é informação mais know-how. Cara, essa frase é célebre, ok? Matemática é uma informação mais um know-how de resolução, ok? Então você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a informação, mas também tem que ter as técnicas para resolver esse sistema, esse processo, ok? O know-how é uma expressão em inglês, para quem não conhece, que significa saber fazer. Então não adianta você ter toda a informação, e a gente vive esse problema na nossa sociedade hoje. Você é estudante, aluno, professor, você sabe disso. A gente tem muita gente que tem informação, e informação em excesso hoje, porém a gente não tem o know-how, a gente não sabe o que fazer com tanta informação. E lembra que George Polya, ele viveu entre 1887 e 1985. Mas é tão, tão próximo de nós essa ideia, que parece que Polya está aqui entre nós hoje, né? Por exemplo, não tem apenas conhecimento sobre foguetes, mas sabe de fato como que se constrói as naves. E hoje a gente vê os nossos alunos utilizando celulares, a gente vê a galera utilizando WhatsApp, a gente vê a galera se comunicando e tal, mas ninguém sabe como todo esse sistema funciona. A gente vê a galera resolvendo exercícios de física, de química, de matemática, estudando para vestibular, sem saber qual que é o real ou a real relação da física com o cotidiano. Onde que existe, onde que está essa tal física, certo? No seu dia a dia. Então a gente não consegue aplicar isso daí, certo? Então o que seria know-how em matemática ou em física? Know-how em matemática e física seria a habilidade de resolver problema compreendendo todo o conceito que está por trás desse problema. Polya observou que, embora problemas rotineiros possam ser usados para satisfazer certas funções pedagógicas, de ensinar alunos a seguir um procedimento específico ou usar uma definição corretamente, apenas através do uso criterioso de problemas não rotineiros é que os alunos podem desenvolver suas habilidades de resolução de problemas. Se eu ficar forçando o aluno a resolver sempre o mesmo problema, aquilo vai se tornar mecânico, e o ensino mecânico a gente já está acostumado, né? Pessoal, olha, agora vocês vão somar com dezenas, e aí você faz 1000 exercícios de dezena, o cara decora. Então toda vez que tiver uma dezena ele vai conseguir somar, mas a hora que você joga uma centena ele não soma. E isso está relacionado ao quê? A ele nunca ter se deparado com algo diferente daquilo. E o desenvolvimento da criatividade, por isso que eu falo que a resolução de problemas está relacionada à criatividade, é fazer com que o aluno se depare com coisas diferentes o tempo todo. Certo? Tudo bem? Então tá legal, cara. Vamos continuar. Dentro dessa perspectiva que eu discuti aqui com vocês, dessa relação de Polya na resolução de problemas, os rotineiros e os não rotineiros, é que a gente vai pegar as etapas, as relações de como que a gente resolve o problema. O que esse tal Polya, George Polya, falou pra gente em relação de problema? Primeira coisa, cara, toda vez que você pegar um problema, um exercício aí, primeira coisa que você tem que fazer é compreensão do problema, ok? Professor, como que é a compreensão do problema? Cara, isso aqui está relacionado da seguinte forma. Vamos supor que eu falo para você assim, ó. Um veículo com velocidade constante percorre uma determinada estrada. Opa! Pera aí, professor. Veículo com velocidade constante percorre uma determinada estrada? O senhor está falando de movimento retilíneo-uniforme. Cara, é isso que eu estou falando para você. A compreensão do problema está relacionada à leitura do problema e a relação direta desse problema com aquilo que você já conhece. Então, é fazer uma leitura criteriosa. A gente faz uma leitura meio por cima do problema, tentando olhar tal, tudo certinho, mas a gente não faz uma leitura criteriosa deste problema, né? Como que eu faço uma leitura criteriosa para tentar compreender o problema? Primeira coisa, a gente faz essa leitura. Então, toda vez que a gente pegar um problema, a gente vai fazer uma leitura criteriosa, grifando palavras que sejam palavras-chave. Então, vamos procurar palavras-chave desse sistema. Após encontrarmos essas palavras-chave,
a gente vai tentar relacionar essa palavra-chave ao conceito físico que a gente conhece. Como que eu falei para você, se eu falar que é uma velocidade constante, você já sabe que é um movimento retilíneo uniforme. Passado isso, a gente vai pegar esse problema e vai passar para o segundo passo, ok? Que é desenhar o problema. Isso está tudo dentro de compreensão do problema. Desenhar para saber o que está acontecendo. E por fim, gente, ó, dentro do processo ainda de compreensão do problema, a gente precisa saber qual a pergunta. Qual a pergunta do problema? Porque muita gente sai pegando um exercício, um problema, mas sem se questionar qual que é a pergunta, o que ele tá, aonde que ele está querendo chegar. Então, basicamente, esse seria o nosso primeiro degrau na resolução de um problema, ok? Que é a compreensão do problema. Como que a gente faz esse processo? Vamos lá? Leitura criteriosa. Depois da leitura criteriosa, relacionar isso nas palavras-chave, grifando as palavras-chave, relacionar um conceito que a gente conhece. Buscar desenhar esse problema e grifar ou identificar qual que é a pergunta desse problema, certo? Depois disso, a gente vai para a elaboração da resolução. Você já sabe qual que é o conceito, você já sabe onde que você quer chegar. Então a gente vai passar para a segunda parte, que é elaboração de resolução. Como que a gente elabora a resolução desse problema? Você vai se perguntar o seguinte: cara, eu já fiz alguma coisa parecida com esse problema? Existe algum problema que eu já resolvi que tenha alguma relação com esse problema que está sendo perguntado agora? Aí quando você começa essa elaboração, você vai fazer o quê? Vai buscar o formulário. Lembra que eu falei para você ali, movimento retilíneo uniforme? Então você vai procurar quais são as fórmulas do movimento retilíneo uniforme que podem resolver este problema, certo? Quais são os conceitos relacionados que me permitam resolver esse problema? Quais são as unidades de medida que me permitem analisar este problema? Ok? Professor, mas o senhor falou de problema rotineiro e não rotineiro. E se esse problema for um problema não rotineiro? Ou seja, eu nunca me deparei com um problema parecido como esse. Em algum processo desse problema você tem alguma coisa parecida. Como, por exemplo, os conceitos relacionados podem ser iguais. Outro exemplo é relacionar as unidades de medida, fazer análise dimensional deste problema. O que é fazer análise dimensional? A análise dimensional é não partir para a resolução, mas ver como que as dimensões se relacionam para a gente poder verificar o que ele está perguntando. Por exemplo, se ele me dá um tempo que é dado em segundos e ele me dá uma velocidade que é dada em metros por segundo, e eu vejo que num determinado gráfico lá existe essas duas grandezas, certo? Velocidade por tempo. Então meu problema, eu trouxe um gráfico e nesse gráfico tem essas duas grandezas, cara, certo? Como que eu faço o estudo dessas duas grandezas do movimento? Sei lá, o movimento é retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante, então ela vai ser horizontal, né? Como que a gente poderia relacionar isso daqui? Bom, professor, eu poderia tentar verificar como que o que essa área aqui me daria de informação. Pô, então faz o cálculo da área. Como que a gente calcula a área dessa figura? Lado vezes lado. Então seria velocidade vezes tempo. Velocidade vezes tempo seria o quê? Putz, professor, eu não sei. Bom, seria metros por segundo vezes segundo. Isso vai dar o quê? Se a gente cortar segundos e segundos aqui, isso vai dar como unidade de medida pra gente o metro. Peraí, metro não é unidade de medida de posição? É. Então a área ali daria pra gente a posição do corpo. Então você percebe que só de fazer essa análise e partir por um caminho de resolução, a gente consegue resolver o problema tranquilamente? É essa a ideia. Então vamos recapitular aqui. Primeiro a gente
fez a leitura criteriosa, palavras-chave, desenhou o problema, verificou qual que é a pergunta, buscou dentro do formulário, dentro dos conceitos relacionados que a gente tem nesse sistema, nas unidades de medida, um processo, uma relação de resolução. Pode ser gráfica, pode ser por equação, pode ser por função, tá? Depois que a gente buscou, a gente vai para a execução do problema, né? A gente vai começar a executar o problema, passo a passo. Cara, mas eu estou estudando para o vestibular, professor, eu preciso fazer passo a passo, não vai dar tempo. Cara, você não está na prova do vestibular ainda. No dia da prova, você já vai ter resolvido tanto problema, que aí você vai conseguir fazer e encontrar atalhos na resolução. Quando a gente vai criando know-how, e lembra do know-how? Quando a gente vai criando know-how, a gente começa a buscar alguns atalhos para essa resolução. Agora, quando você não conhece, esquece os atalhos, cara. Você vai ter que resolver passo a passo. Resolução passo a passo. E conforme você vai resolvendo, vai falando para você o porquê que você está executando aquele passo naquele problema. Para que serve aquilo? Aonde que aquilo vai te fazer chegar? Como se fosse uma conversa, certo? Como se você estivesse conversando com alguém realmente, que você vai chegar naquilo ali. Então, faça a resolução dialogada. Resolução dialogada, certo? Além disso, teste os passos. Não espere chegar no final do exercício e falar assim, putz, não deu certo. Teste os passos. Para cada passo de resolução que você fizer, verifique se aquilo é coerente, se aquilo é permitido dentro da linguagem matemática e da linguagem física. Se está coerente com o conceito que você verificou. Beleza? E aí, caso dê certo, beleza, você continua. Não deu certo aqui no teste de um passo, volte para o passo anterior, volte inclusive para a leitura e compreensão do problema. Não tem problema. Não tem nenhum problema, né, em relação a isso. E por fim, a verificação e retrospectiva, e aí sim a emissão da resposta final. Não chegue no resultado e já vai emitindo a resposta. Eu vou juntar esses dois elementos aqui em um só, porque são as 4 etapas, mas antes de você emitir a resposta, essa relação do teste dos passos. Verificar a coerência da resposta que você chegou. Coerência. A partir do momento que você atinge essa coerência de resposta, ou seja, um homem percorreu uma determinada pista uma velocidade de 100 metros por segundo. Gente, um ser humano jamais seria capaz de atingir a velocidade de 100 metros por segundo. Ok, correndo, porque isso significaria 360 km por hora. Isso é incoerente, isso é uma resposta que não é possível dentro da física. Então a gente precisa buscar a relação de coerência, a relação de análise dimensional nesse problema, para a gente conseguir verificar se está tudo correto. Estando tudo correto, cobre de você o seguinte: policie-se na relação de que você precisa apresentar uma resposta final. A gente tem o costume de resolver os problemas, chegar no número lá e só mostrar aquele número e não responder. Se você partiu de uma pergunta, você precisa apresentar uma resposta. O veículo percorreu a distância X. O veículo percorreu a distância Y. E aí a gente tem todo o processo de resolução, tá? Então aqui a nossa primeira aula, nessa discussão de como estudar física, passando por esse passo de como resolver problemas, ok? Esse é o curso Agora Vai. Espero que você tenha curtido. Espero que a gente mereça aí o joinha que a gente pediu no começo, ok? Vai lá, gente, ó. É rapidinho, antes do vídeo acabar, já clica no joinha aí, se inscreva, já aperta o sininho para você receber as nossas notícias em primeira mão, beleza? E compartilhe com seus amigos o curso Agora Vai. E aí a gente volta em breve com mais uma aula sobre essa arte de resolver problemas. Beleza, galera? Agora Vai é o seu canal de física no YouTube. Não deixe de se inscrever e compartilhar o nosso canal entre seus amigos. Hashtag vencer sucesso. Um grande abraço e até o próximo exercício. A gente vai passar por uma série de resolução de problemas em diversos conteúdos, em diversos conceitos físicos, para a gente poder aplicar isso que a gente conversou hoje. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo.